Eu assisti mais de 320 filmes em 2024, muita coisa boa, muitos filmes ruins também. E chegou a hora de fazer aquela lista, a lista que todo mundo gosta, a lista com os 15 melhores filmes lançados em 2024, lançados comercialmente no Brasil. Ou seja, vou focar no calendário comercial, não vou trazer filmes de 2024 que ainda não foram lançados oficialmente no Brasil. Mais pra frente eu faço essa lista. Então não vou enrolar muito não. Vamos começar. E vou abrir a lista na 15ª posição com essa animação que me emocionou muito, uma animação com muito a dizer sobre o estilo de vida nos centros urbanos. Eu tô falando de Meu Amigo Robô, filme que chegou no começo de 2024 no Brasil, foi um dos indicados ao Oscar desse ano, acabou não ganhando o prêmio, o que pra mim, olha, não vou dizer que foi uma injustiça, porque Hayao Miyazaki ganhou, mas não seria nenhum absurdo, porque esse filme é lindo, esse filme ele é muito comovente e ele tem muito a dizer sobre a nossa realidade. Um filme imperdível que está disponível na MUBI. Na 14ª posição, um filme tailandês que está na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional em 2025. Pode vir, inclusive, a ser um adversário de Ainda Estou Aqui. E esse filme, ele me emocionou demais. Eu tô falando de Como Ganhar Milhões Antes que a Avó Morra. Um filme irreverente, um filme tocante, um filme que parte de uma zona melodramática para contar a história de um rapaz interessado na herança da avó, uma mulher com uma doença terminal, mas que desenvolve uma relação com muito a dizer sobre o isolamento no nosso estilo de vida, sobre a desconexão familiar, sobre a falta de diálogo. É um filme muito tocante que está disponível nos cinemas. Na 13ª posição, um filme que resgatou as comédias adultas que andavam meio que perdidas, sem espaço no cinema. E Assassino por Acaso faz jus aos melhores filmes do gênero, com uma mistura de romance quente, com comédia de erros, estrelado por dois atores com uma química irresistível. Eu tô falando de Adria Arjona e Glenn Powell. Tudo nesse filme é apaixonante, é um filme muito estiloso, é um filme muito engraçado também. Não perca a chance de ver Assassino por Acaso, o filme tá disponível no Prime Video. E o 12º lugar dessa lista é um filme precioso, é um filme muito comovente, é um filme que parte de uma premissa fabulesca, mas toca em questões essencialmente humanas. Eu tô falando de Robô Selvagem, filme da DreamWorks, que tá cotado ao Oscar de melhor animação. E esse filme, ele me encantou muito pela forma com que ele meio que se liberta de convenções narrativas, dessa tendência a criar uma jornada muito comercial para contar a história de uma robô sem propósito que acaba adotando um patinho num cenário selvagem. É um filme que parte dessa trama aparentemente lúdica, mas consegue dialogar com temas muito reconhecíveis do nosso dia a dia. É um filme precioso que vai chegar em breve no Prime Video. Na 11ª posição, um filme ousado, um filme quente, um filme provocante. Love Lies Bleeding, O Amor Sangra, foi uma das experiências mais surpreendentes que eu tive no cinema nesse ano, porque é um filme que ele parte de um romance urbano envolvendo duas jovens determinadas a, sabe, a desafiarem a lógica do mundo, mas ele vai ganhando contornos cada vez mais absurdos, cada vez mais extremos, vai revelando a partir dessas escolhas muito do mundo de tantas mulheres. A diretora Rose Glass é um nome que você precisa conhecer. Love Lies Bleeding está disponível na Max e é aquele tipo de filme que dividiu o público, mas eu acho que você vai querer dar uma chance. E na 10ª posição, abrindo o top 10, um filme que foi lançado no começo do ano no Brasil e me tocou muito a discutir algo que é sempre muito inquietante, o e se. O e se e toda a melancolia que nasce dessas possibilidades nunca vividas. Eu tô falando de Vidas Passadas, filme dirigido pela Celine Song, um filme super precioso, um filme muito delicado ao abordar uma relação que o mundo impediu de acontecer e as consequências dela. É daqueles filmes assim que pra mim definem o ano de 2024 no Brasil. E você vai querer ver ele no Telecine. Na 9ª posição, um dos meus filmes queridinhos de 2024. Pouca gente viu esse filme, ele passou pelos cinemas e, assim, realmente não chamou a atenção de tantas pessoas. É um filme precioso, é um filme sobre culinária, é um filme sobre uma relação que o mundo não foi capaz de entender. Eu tô falando de O Sabor da Vida,
um filme francês, assim, apaixonante, estrelado pela Juliette Binoche, que conta a história de uma cozinheira que vivia um relacionamento secreto com o seu patrão na aristocracia francesa, um relacionamento que o mundo não permitia. É um filme de aquecer o coração, de encher os olhos e que também vai te deixar com fome, porque é uma obra absolutamente dedicada em entender essa relação a partir do amor dos personagens pela culinária. É cinema de encher os olhos. Veja O Sabor da Vida no Prime Video. Em oitavo lugar, um blockbuster daqueles assim impressionantes, um filme que não ganhou o devido valor e muita gente sequer assistiu, sabe lá por quê. Quem disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim. E Furiosa, uma saga Mad Max, prova isso, porque George Miller, ele pega tudo que funcionou no fantástico longa anterior e potencializa isso, criando uma narrativa que, se não é tão adrenalizada, ela é mais íntima, ela é mais conectada com os dilemas femininos, com os dilemas de Furiosa, uma história de vingança que se liberta de convenções narrativas, um filme lindíssimo, épico, com sequências empolgantes, um dos meus filmes favoritos do ano, que você encontra na Max. Na sétima posição, o possível último filme de Clint Eastwood, um mestre do cinema que, do alto dos seus 94 anos, nos brindou, e eu acho que essa é a palavra certa, nos brindou com Jurado número 2. Um filme impressionante, um filme de tribunal que parte do acaso, que parte da história de um homem que se vê num dilema moral para falar sobre a justiça americana, para falar sobre uma sociedade desigual, para tocar em temas profundos de forma muito inquietante. É um filme tenso, é um filme surpreendente, é um filme brilhantemente dirigido, com grandes atuações de Nicholas Wolff e Toni Collette. Jurado número 2 é uma preciosidade, um daqueles artigos de luxo que o cinema tem se furtado cada vez mais de nos oferecer. Você vai querer ver esse filme, se você não viu, claro, na Max. Na sexta posição, o filme mais quente de 2024, um triângulo amoroso que acontece numa quadra de tênis e a cada raquetada na bola ganha contornos mais tensos, mais apaixonantes, mais inquietantes. Eu tô falando, claro, de Rivais, o novo filme de Luca Guadagnino, que me surpreendeu por completo. Um romance, sabe, que é movido pela inconsequência juvenil dos personagens, um elenco fantástico, uma direção adrenalizada, que pulsa na juventude, que pulsa no ritmo da trilha sonora, com enquadramentos que mostram tênis de forma poucas vezes vista e que entende a partida, entende as possibilidades de usar um jogo de tênis para se conectar mais e mais com esses personagens. Rivais é uma experiência cinematográfica indispensável e você encontra esse filmaço no Prime Video. Na quinta posição, um filme que dividiu todo mundo, e é o que eu sempre falo, cinema de horror tem que dividir mesmo. Cinema de horror que é unânime, desconfie. E A Substância é, pra mim, o melhor filme de terror de 2024. A diretora Coralie Farjat assina um filme feminino, um filme que invade a perspectiva de uma mulher considerada velha aos olhos do showbiz, e entende, a partir da deterioração dela na busca por uma juventude, por um padrão de beleza absolutamente ilusório, a possibilidade de criar um filme inquietante, um filme que provoca ao contestar esses padrões, mas principalmente a construir uma história de impotência e emancipação feminina que reflete as distorções de um mundo que cria monstros à procura de padrões inalcançáveis. Demi Moore está maravilhosa, Margaret Qualley igualmente. É um filme estiloso, é um filme pop, é um filme provocante e com uma meia hora final que é daquelas assim, maravilhosas. Isso é cinema de horror. A Substância está disponível na MUBI e se você não viu, corre pra ver, mas corre mesmo. Na quarta posição, o primeiro filme nota 10 dessa lista e a partir daqui é só nota 10. E esse filme, ele provocou todo mundo ao usar a dinâmica dos filmes de tribunal para revelar o constante e eterno julgamento ao feminino. Eu tô falando de Anatomia de uma Queda, filme de Justine Triet, que conta a história de uma mulher que é acusada de ter matado o marido, mas não existe como ela provar a inocência. É a palavra dela contra a acusação. E o filme, ele vai se construindo a partir
dessa tentativa dela provar a inocência, alimentando dúvidas que levam a novas dúvidas e que vão expondo a sociedade, vão expondo o olhar do público. É um filme brilhante, é um filme que nos torna parte desse julgamento, e um julgamento muito, mas muito inquietante. A Anatomia de uma Queda tá disponível no Prime Video e é outro filme indispensável dessa lista. E pra abrir esse top 3, eu tenho que trazer um filme precioso, um filme que nos faz refletir sobre a maneira como lidamos com o estilo de vida, a maneira com que escolhemos viver no caos urbano. Dias Perfeitos, do mestre Wim Wenders, é um filme encantador, é um filme que, a partir da perspectiva de um faxineiro japonês que resolveu começar a assumir as rédeas da sua vida, viver no seu próprio tempo, desafiando o tempo do mundo. É um filme que, a partir dessa perspectiva, nos faz pensar com uma história íntima, com uma história humana, com uma história reflexiva. É um filme muito tocante, com grandes atuações e que se conecta de verdade com o personagem, com a percepção dele e, através dela, nos deixa extremamente pensativos. Dias Perfeitos está disponível na MUBI e esse é daqueles filmes que, para mim, definem o ano cinematográfico de 2024 no Brasil. E o segundo lugar dessa lista eu achei que seria meu filme favorito do ano. Eu, em momento algum, imaginava que eu iria encontrar um outro filme capaz de fazer Os Rejeitados perder esse posto, porque esse filme ele mexeu muito comigo. O filme do diretor Alexander Payne, ele é tocante ao discutir a solidão, ao discutir o vazio. Um tema recorrente nessa lista, inclusive, foi um tema muito recorrente no ano. É bem interessante frisar isso. E é um filme que se conecta a partir de 3 personagens totalmente diferentes, dispostos a preencherem esse vazio com afeto, e é sobre o poder do afeto na tentativa de lidar com esse ciclo vicioso que leva à solidão, que leva ao abandono, que leva à ausência. Os Rejeitados é um filme lindíssimo e você encontra ele no Prime Video. O primeiro lugar da lista não poderia ser outro. O primeiro lugar da lista me emocionou muito. O primeiro lugar da lista me assombrou com uma história real. O primeiro lugar da lista surge para lembrar da qualidade do cinema brasileiro. Uma qualidade que é frequentemente negada, negligenciada por um público que infelizmente sabe lá o porquê não valoriza a arte brasileira, não valoriza o nosso rico cinema. Eu tô falando, claro, de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, estrelado pela Fernanda Torres, que pega uma história real, uma história sombria, uma história de uma família devastada pela ditadura militar e mergulha nela com um olhar íntimo, com um olhar humano, com um olhar de conexão. É um filme precioso, é daqueles filmes que, quando eu terminei assim, sem ar. Eu terminei, assim, tocado por ele. Eu terminei realmente reflexivo e com a certeza que eu vi um grande filme, uma obra-prima, um daqueles filmes que serão lembrados daqui pra frente. Eu tenho total certeza disso. Que ano, 2024, foi um ano maravilhoso pro cinema. E Ainda Estou Aqui, pra mim, simboliza isso. Agora é com você. Qual é o seu filme favorito de 2024? Monte um top 3 ou um top 5 aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. E se você tá vendo esse vídeo em 2024, uma ótima passagem de ano pra você. Se você tá vendo em 2025, que esse ano seja de muita saúde, de muita alegria e principalmente de ótimos filmes. Tchau, gente!